Deus, olá meus amigos, que a paz esteja com todos. Eu mais uma vez quero deixar a palavra de Deus para você que já é inscrito nesse canal, né? Compartilhe, tá bom? Você que ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, deixa aí o seu like, tá? Ative o sininho, aquele sininho, né? Da notificação, tá bom? Para que o YouTube entenda que o conteúdo é bom e venha indicá-lo para mais pessoas, tá certo? Porque o meu objetivo ao ter criado esse canal foi exatamente esse, né? Obedecendo o ID de nosso Senhor Jesus, que diz, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, o que está escrito lá em Marcos 16:15, tá bom? Então, a palavra de hoje que eu quero trazer para você, hoje se comemora o dia do trabalhador, né? E uma mensagem que Deus me deu, né? Que eu gostaria de passá-la para que você meditasse nela. Qual que é a mensagem? Nunca deixe de acreditar em você. E sempre valorize aquilo que você faz. Sabe, meu amigo e minha amiga, tem muitas pessoas que elas gostam de ficar se auto-desvalorizando, né? Tem gente que muitas das vezes acredita mais no que os outros fazem do que aquilo que elas mesmas fazem. Tem pessoas que acreditam mais na capacidade dos outros do que na própria. E está errado isso, né? Porque se tem algo que cada um de nós temos, que Deus nos deu, esse algo se chama capacidade que Deus nos deu, né? Todos nós fomos capacitados, todos nós temos habilidades, né? E temos o nosso valor. A Bíblia até diz que nós somos criados imagem e semelhança de Deus. Então, eu e você, que somos cristãos, devemos aprender, meu amigo e minha amiga, a diferenciar a humildade a diferença da humildade e a desvalorização. Porque tem gente que confunde muito isso. Às vezes a pessoa ela confunde a humildade com se ficar se desvalorizando. Tem gente que ela promove mais as pessoas do que ela mesma, né? Tem gente que não acredita no que ela faz e nem no que ela é capaz de fazer, né? É claro que eu não estou ensinando você a autoconfiança, porque a Bíblia é contra. Jeremias 17:5 fala que maldito é o homem que confia no homem. Ou seja, maldito é aquele que confia em si próprio, que faz do seu braço a sua força. A Bíblia é contra isso. Agora, o que a Bíblia não é contra é você acreditar em você. É você se apresentar diante das oportunidades. É você acreditar naquilo que você faz. É claro que você vai colocar Deus acima de tudo. Humildade é isso, reconhecer a nossa dependência de Deus, que sem Deus nós não somos nada, que sem Deus nós não podemos... Perdão. Que sem Deus nós não podemos fazer nada. Claro que devemos sempre reconhecer Deus acima de todas as coisas e estar na dependência dele. Mas tem coisas, meu amigo e minha amiga, que Deus colocou em nossas mãos, que se a gente não se apresentar diante das oportunidades, o que vai acontecer? Elas vão passar
outros vão passar à nossa frente, né? Eu me lembro do paralítico, né? Do tanque de Betesda, né? Em João 5 fala isso, que enquanto ele estava tentando entrar no tanque, outros vinham e entravam. E o que me chama a atenção, meu amigo e minha amiga, é que a Bíblia diz que não era só ele que era enfermo. Tinha outras pessoas ali que eram enfermas. Em João 5 fala isso. Que tinha outras pessoas ali que também tinham doenças, enfermidades, ou seja, ele não era o único. Agora eu pergunto, como é que os outros conseguiam entrar no tanque e ele não? Né? A Bíblia diz que ele estava tentando entrar. Enquanto ele estava tentando entrar, os outros vinham, passavam à frente dele. E eu pergunto para você, assim como ele, os outros também tinham dificuldades, os outros também tinham doenças, entravam no tanque para ser curado. E ele foi o único que ficou 38 anos ali naquela espera. Já pensou? 38 anos, a pessoa esperando a cura de uma doença, de uma enfermidade? É muito tempo, né? Ou seja, o que eu entendo é que tem muitas pessoas que eram para já estar grande na vida, que eram já para estar crescendo na vida e não estão crescendo profissionalmente, como é dia do trabalhador hoje. Eram pessoas que já eram para estar crescendo, né, profissionalmente. Mas enquanto o ímpio está crescendo, ela está ficando para trás. Por quê? Ela tem aquilo no coração. Eu tenho que ser humilde. É claro que devemos ser humildes. A humildade é um dos princípios cristãos. Mas ser humilde não é você se desvalorizar, se desmerecer e deixar os outros passar à sua frente. Não, isso não é ser humilde. Ser humilde é você reconhecer que sem Deus você não é nada, é você reconhecer o seu lugar, né? E mais se apresentar. Perdão. É se apresentar diante das oportunidades. Deixa eu tomar um golinho de água. É se apresentar diante das oportunidades. Tá bom? E quando eu olho para a trajetória do rei Davi, foi até a palavra que eu trouxe hoje aos irmãos, que eu fiz uma reunião hoje, uma reunião dos trabalhadores, né? Abençoando a vida dos trabalhadores. E eu preguei essa palavra para os irmãos hoje, que eu falei sobre a trajetória do Davi. O Davi ele foi um grande rei, se tornou um grande rei, mas como que o Davi iniciou a sua carreira? Se apresentando, né? Para começar, o Davi ele era conhecido por ser uma pessoa sisuda em palavras, ou seja, uma pessoa que fala bem. Era uma pessoa de gentil presença, né? E era uma pessoa que tocava bem a harpa, né? Que na época o Saul estava sendo perturbado por um espírito maligno e o Saul procurou alguém que tocasse a harpa para ele. E indicaram o Davi. E deram essas referências sobre o Davi. E que acima de tudo Deus era com Davi, né? Davi era homem de guerra também. Se você for ler lá em 1 Samuel 18, capítulo 1 Samuel 16, versículo 18, fala isso, né? 1 Samuel 16, versículo 18 em diante, fala isso, das características do Davi. Então a oportunidade do Davi já começou com essa indicação. Mas também uma das coisas que cooperou com a maior oportunidade da vida dele ser reconhecido, foi quando ele viu que o Golias estava afrontando o povo de Israel
E a Bíblia diz que o Davi ele ficou indignado com aquela situação. Enquanto todos estavam correndo do gigante, né? Enquanto todos estavam fugindo do Golias, o Davi foi o único que fez a diferença, né? Ele se apresentou, né, diante da oportunidade. Ele ficou indignado ao ver o Golias afrontando o povo e o povo de Israel não fazendo nada, né? E isso chamou a atenção de alguém que estava lá, que falou para o Saul: olha, ô Saul, a gente conseguiu o homem para matar o gigante. Aí foi aonde que o Davi se apresentou diante do Saul. Tá lá, 1 Samuel 17:32, né? Perdão. Diz assim, ó. 1 Samuel 17:32. Diz assim, ó. E disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Preste atenção. O teu servo irá e pelejará contra esse gigante filisteu, ó rei. Ou seja, você pode observar que o Davi aqui, o que ele fez? Ele se colocou como servo. Se ele fosse uma pessoa arrogante, se ele fosse uma pessoa prepotente, como ele foi chamado por um de seus irmãos, ele teria batido no peito, né? Teria dito: ah, eu sou o cara, eu vou matar esse gigante, eu vou ferir esse gigante, eu sou o cara. Não. Ele simplesmente falou: o teu servo vai pelejar contra ele, ó rei Saul. Não precisa você ficar preocupado, não. Não precisa do senhor ficar preocupado, não. Ou seja, ele se apresentou. Ele se apresentou. Ele deu para ele o valor que ele tinha. Ele acreditou nele e no que ele fazia, né? É claro que o Saul não aceitou logo de primeira, né? Se você quiser continuar lendo, o versículo 33 em diante, até o versículo 37, você vai ver que o Saul, ele não acreditou no Davi. Ele falou: ô Davi, você é apenas um rapaz, o Golias é um guerreiro desde a sua mocidade, né? Está no versículo 33 em diante, né? Só que aí o que aconteceu? O Davi iniciou uma conversa com o Saul. O Davi esperou o Saul falar. Aí, depois que o Saul falou, o Davi começou a apresentar para o Saul o seu currículo, vamos assim dizer. O Davi falou assim: ó rei, aconteceu o seguinte, meu pai apacentava as ovelhas e veio um urso, veio um leão e eu feri o urso, feri o leão, né? Aí o Davi falou para o Saul: e para mim esse gigante vai ser igual, né? Se você for continuar lendo do versículo 33 até o versículo 37, o Davi falou, né? Esse gigante não vai ser diferente. Deus me livrou das garras do leão, das garras do urso, e também há de me livrar desse filisteu. E a Bíblia diz que o Saul se convenceu com aquelas palavras. O Saul falou, né? Ou seja, a maneira que o Saul falou com o Davi, o que o Saul falou para o Davi? Então vai, que o Senhor é contigo. Ou seja, isso me dá a entender que o Davi convenceu o Saul. O Saul ficou convencido do que o Davi falou. Ou seja, o Davi, ele acreditou tanto naquilo que ele era e no que ele fazia, que ele não deixou que as palavras de Saul influenciassem ele. Pelo contrário, foram as palavras dele que influenciou o Saul. E é isso, meu amigo e minha amiga. Quando você acredita no que você faz em você mesmo, você não vai deixar se influenciar pelas pessoas que tentam te desmerecer, pelas pessoas que colocam você para baixo, pelas pessoas que diminuem você. Você não vai deixar se levar.
Porque a pessoa que ela acredita nela mesma e no que ela faz, ela vai influenciar, não vai ser influenciada. E o Saul até tentou, né, vestir a sua armadura no Davi, mas a armadura não serviu para o Davi porque não tinha o tamanho dele. Até que o Davi falou: Saul, tira isso aqui de mim porque eu não sou acostumado com isso. Ou seja, meu amigo e minha amiga, a gente não pode ser acostumado com o que as pessoas tentam vestir em nós. Às vezes tem pessoas que deixam muito se levar pelo que os outros falam, pelas palavras negativas, pelas influências negativas dos outros. Não, porque fulano falou que para ele não deu certo. Se para ele não deu certo, para mim vai dar. Então a gente não pode deixar as pessoas vestir em nós aquilo que não nos serve. Eu já gravei um vídeo, se eu não estou enganado, falando sobre isso. Então, o Davi, resumindo tudo, diante disso, ele foi alguém que acreditou nele mesmo e no que ele fazia. Então é isso que eu e você temos que fazer. Acreditar em nós mesmos e naquilo que a gente faz. Não ficar se desvalorizando. Tá bom? Eclesiastes, para a gente encerrar, Eclesiastes 9:10 diz assim, ó. Eclesiastes capítulo 9, verso 10, diz assim, ó. Diz assim, ó. E tudo, pois, quanto te vier a mão para fazer, o faça, conforme a tua força. Porque para a sepultura para onde tu vais, não há projeto, não há ciência e não há sabedoria alguma. Então a oportunidade da gente se apresentar diante das oportunidades é aqui. Porque para onde a gente vai, a gente que está salvo, nós vamos para o reino de Deus, para um lugar celestial, para onde não haverá mais pranto, mais sofrimento, para onde a gente não vai precisar levantar cedo mais para trabalhar, para pagar as contas. Ou seja, então naquele lugar a gente vai estar feliz, descansando eternamente. Então a oportunidade da gente ser alguém e se apresentar diante das oportunidades é aqui. Realizar os nossos sonhos é aqui, tá? Então, tá nas nossas mãos. Tem coisas que é Deus que faz, mas tem coisas que tá nas nossas mãos fazer, tá bom? Então eu gostaria que você ficasse com essa palavra. Quero fazer uma oração para você que é trabalhador, tá? Deixa eu abençoar você. Pai, em nome de Jesus, te agradeço por essa palavra maravilhosa. E nesse dia do trabalhador eu quero abençoar todos os trabalhadores, independentemente do que essa pessoa faz, no que essa pessoa trabalha, que ela seja abençoada, Pai, que ela aprenda a se valorizar e a valorizar aquilo que ela faz. Ó Deus, que todos sejam abençoados nesse dia e aquilo que faz e a vida dela também seja abençoada, pois é o que eu te peço e te agradeço, e que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.